E aí, galerinha, beleza? Vamos para a segunda parte então, da nossa aula, que fala sobre a argumentação dentro, né, do texto modelo Enem, tá certo? A gente viu no vídeo anterior o que é que significa uma argumentação, quais são as argumentações que a gente pode ou não colocar dentro do texto e como fazer isso. Agora a gente vai analisar aqui um exemplo e identificar os elementos que eu citei lá no vídeo anterior. Então vamos começar falando do seguinte, ó. Vamos pensar, por exemplo, na proposta do ano passado, tá? Por que eu estou pegando essa proposta? Porque ela é mais recente, né? Você deve ter feito, no caso, essa redação ano passado. Então, ela fala de desafios, né, para a formação educacional de surdos no Brasil. Aí você lembra que eu falei anteriormente? A gente falou que é necessário compreender a proposta. Então, o seu texto, de maneira inteira, né, tem que apresentar, pessoal, essa questão educacional, né, a formação educacional de quem? Da pessoa surda. E tudo isso é levado em consideração que é um desafio. Tu tem que colocar, então, problemas que acontecem na educação, aqui fazendo referência à pessoa surda no Brasil, beleza? Então, lá na introdução, só para a gente retomar aqui, tu vai colocar a tua tese, né? Por que tu tem que colocar isso? Porque coloquei isso daqui de novo. Porque você não pode esquecer de colocar a sua tese. Se tu não colocar uma tese, não existe motivo de tu colocar uma argumentação, porque a argumentação está relacionada diretamente com a sua opinião ou com a sua tese, beleza? Então começou o texto, está aqui o tema, você vai colocar a sua opinião. Isso no primeiro parágrafo. Quando vai para o segundo e terceiro, geralmente, pode até colocar um quarto aí, se for necessário, tu vai fazer o quê? Tu vai desenvolver, como a gente viu lá no vídeo anterior. Tu tem que pegar tudo aquilo e desenvolver para a tua redação ela ficar detalhada, por exemplo. Vamos supor, tá? Isso aqui foi um levantamento que eu fiz. Vamos imaginar que você apresente como uma possível causa desse problema aqui uma negligência do governo, tá? Uma negligência governamental, por exemplo. Está falando que isso aqui acontece por tal motivo, tá? Então isso aqui é a causa, que eu expliquei lá no vídeo anterior, de esse problema de fato acontecer, por exemplo, tá? E essa causa vai gerar uma consequência. Então, como o governo negligencia, né, de fato, essa questão do surdo na educação, isso gera uma possível consequência, que é um preconceito da sociedade com a pessoa surda, né? Parece que a pessoa surda é uma pessoa normal, né? Mas a gente vê que de fato não é isso, né? É uma questão até de preconceito, por exemplo. A pessoa surda é uma pessoa igual como a gente. Ela só tem uma forma de comunicação diferenciada. A única questão diferente é essa. Mas a pessoa surda, ela faz tudo aquilo que a gente faz, com exceção de oralizar uma fala. Então o que acontece? Como a gente tem essa negligência do governo, acaba se gerando um preconceito de falar que a pessoa surda, ela tem uma capacidade inferior à pessoa que não é surda, por exemplo. Aí se fala assim, olha, o surdo não pode fazer isso, o surdo não pode fazer aquilo, o surdo não pode fazer essa profissão, por exemplo. Se tu pegar hoje em dia, o que acontece? Parece que surdo só assiste programa político, né? Porque só no programa político a gente vai encontrar, por exemplo, um intérprete, né? E por aí vai. Então, tudo isso você vai apontar como uma possível consequência gerada por essa causa aqui, tá certo? Vamos pegar agora aqui um exemplo, tá? Esse exemplo eu tirei, pessoal, de uma redação nota 1000, né, do ano passado, e tu pode encontrar isso acessando lá o portal do INEP, né? O MEC, ele fornece uma cartilha de redação do Enem, né? Cartilha essa que vai explicar, por exemplo, o passo a passo, como a gente viu aqui nos vídeos anteriores, de como fazer uma redação bem feita, e ela te mostra ali exemplos de redação nota 1000, tá certo? Então, se você observar aqui o exemplo que eu citei, vamos ler aqui rapidamente, ó. A Constituição Cidadã, lá de 1988, garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes, né, de modo geral, isso daqui, tá certo? Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito, né? Consoante, né, Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, né, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, tá? À medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados, né, no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos da pessoa surda, no caso, permanecerem no papel. Então,
Então você está vendo que isso aqui é um baita de um argumento para mostrar que esse problema aqui em relação ao tema da redação, ele de fato existe. Então aqui eu fiz alguns destaques, tá, em relação aos argumentos. Por exemplo, o que está marcado aqui em vermelho, ó, tá, a gente tem como um primeiro argumento que eu vou utilizar aqui. E para isso, pessoal, eu cito a Constituição. Né? Quando eu cito a Constituição, foi o que eu falei no vídeo anterior, você tem que colocar argumentações que não são previsíveis. Então, quando tu coloca a Constituição, de fato aqui, você dá uma roupagem diferente em relação a tais argumentos, tá certo? E eu estou falando de educação inclusiva, tá? O segundo argumento que é colocado aqui, né, vou até me corrigir, não foi eu que coloquei, foi a pessoa que fez isso, né? O segundo argumento colocado aqui pelo candidato ou candidata é mostrar um pensamento de um filósofo chamado Aristóteles. E a pessoa até cita um livro, pra você ter uma ideia, né? Então, consoante Aristóteles, né, de acordo com Aristóteles, lá no livro Ética, né, a Nicômaco, você tem uma ideia, tá legal? Então ela fala que a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Ela fala isso, a pessoa fala isso. Como eu disse, não é só citar que você vai ter, por exemplo, uma argumentação bem feita. Você tem que pegar aqui, pessoal, e relacionar a citação com a ideia do parágrafo. O que a pessoa faz? Dá aqui uma ideia de conclusão. Então, logo, observando isso aqui que eu disse antes, se verifica que esse conceito encontra-se, né, esse conceito que eu disse aqui agora, encontra-se o quê? Deturpado no Brasil, não é? Mas por quê, professor? À medida que a oferta, não apenas educação inclusiva, como também os professores, né, especializados na questão da língua brasileira de sinais, a Libras, não tem um número suficiente. Então veja que o pensamento aristotélico ele está diretamente ligado ao desenvolvimento aqui do parágrafo, tá? Você tem que fazer isso, porque isso mostra duas coisas. Primeiro que seu texto, de fato, ele é um texto diferente, ele é um texto que foge da previsibilidade. E segundo, que você está desenvolvendo o seu texto. O seu texto ele é totalmente detalhado. E isso é muito bem visto nos parágrafos da redação Modelo Enem, tá certo? Para a gente observar aqui também o seguinte, note que a pessoa que fez isso, ela utilizou com bastante conhecimento os chamados conectivos, né? Porque eu tenho que ligar as informações. Então vamos supor, quando ela utiliza aqui o todavia, o que acontece? O todavia, ele está, no caso, colocando uma contradição no que a pessoa disse antes, né? Então isso aqui garante uma educação inclusiva para todo mundo, né? Inclusive os deficientes, porém, né, todavia, isso aqui de fato não acontece, tá? E ela utiliza aqui o esse, né? É muito comum ficar na dúvida, gravamos um vídeo sobre isso já, sobre o uso do esse e do este. Esse direito aqui, o que é que significa? É que o direito já foi citado, que é o direito à educação, por exemplo. Então eu utilizo esse direito, né? E não este direito, beleza? Aí você tem isso aqui, ó, consoante, né? A pessoa nunca ouviu falar disso. Por isso, com a redação dessa, meu cara, ela tirou 1000. Por qual motivo? Porque até mesmo no termo conectivo ela poderia ter colocado de acordo, conforme, né? Mas ela colocou o quê? Consoante Aristóteles, né? Então isso também traz uma característica diferenciada em relação à argumentação. Aí você tem aqui o uso do logo, né? E depois o uso da medida que. Então note que as ideias, os argumentos que o candidato ou candidata utilizou aqui nesse parágrafo são totalmente o quê? Totalmente coerentes, totalmente ligados, são argumentos detalhados que fazem muito sentido à ideia principal do texto, tá certo? Outro detalhe aqui também em relação ao seguinte, ó, eu citei nada, né? A pessoa citou aqui Aristóteles, né? Ainda citou um livro. Você lembra do que eu falei no vídeo anterior? Eu falei de quê? Você pode citar, né, no caso, opiniões, vai ter aqui uma pessoa, tá certo? Você pode citar um livro. Pessoal, mas eu nunca li isso. Pois comece a ler, meu filho. Comece a ler que isso aqui, de fato, vai me ajudar a entrar na faculdade, tá bom? Você observa também que quando o candidato ou candidata falou de governo, é o que eu digo, você deve ter muito cuidado ao citar a palavra governo no seu texto, né? Eu até às vezes indico que você não use, né? Por qual motivo? Porque a palavra governo ela é muito geral, pessoal. Especifica. Por exemplo, se eu estou falando aqui de leis que devem ser executadas, eu não vou falar o governo não efetiva, porque a parte do governo que é responsável por isso, é o quê? É o poder executivo. Então você está vendo que uma argumentação dessa daqui, pessoal, de fato não tem como levar uma nota, né,
No caso, diferente de 1000, por exemplo. Você consegue fazer isso. Obviamente, você tem que ter uma carga de leitura, você tem que praticar acima de tudo. Faça uma redação, no mínimo uma redação por semana, que você vai notar o desenvolvimento do seu texto sendo cada vez melhor, né? Eu sei que é difícil você entender isso da noite para o dia, mas é gradativo. Então, você tem que fazer esses passo a passo aqui para conseguir uma nota diferenciada, beleza? Próximo vídeo a gente vai ver outros tipos de características. Então até a próxima e muito obrigado.